desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quem Deus já tem alcançado aqui, tem modificado toda a sua casa? Levanta uma das mãos aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso, porque Deus é realmente fiel. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por estarmos aqui congregados. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, os que estão aqui neste ambiente, os que estão em casa e estão nos acompanhando nesta live. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele, em nome de Jesus Cristo, venha falar com você através da sua palavra, que você possa, aí de onde você está, se unir conosco para que nós possamos dar o nosso culto a Deus. Você que nos visita, nós nos alegramos na tua presença e dizemos que você volte sempre. Os irmãos amados, queridos, também, volte sempre. Glória a Deus. Quero ler um texto de Mateus capítulo 7, versículo 7. E diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e ao que busca encontra, e ao que bate se abre. E qualquer dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o seu filho, lhe dará uma pedra, pão ao seu filho lhe dará uma pedra,
E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Viemos aqui te buscar, viemos aqui, Senhor, louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é a força, a nossa força. Tu és, Senhor, aquilo que nós temos de melhor. Tu és, Senhor Jesus, a nossa vitória, a nossa bandeira. Por isso, Deus, nós nos colocamos nesta noite, aqui congregados, para apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor. Nos alegramos em estar aqui. Estar aqui é só o fechamento de uma semana que passamos contigo, onde nós viemos aqui agradecer ao Senhor por ser tão bondoso, por ser tão maravilhoso, por cuidar de nós. Pessoalmente, tem cuidado de nós. E nós nos alegramos muito nisso. Senhor, eu quero apresentar a vida de todos os que estão neste ambiente, daqueles que estão nos seus lares, ó Pai, talvez pessoas que estão em outros lugares, mas eu quero apresentar todas ao Senhor nesta noite. Aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, a todos, e derramando da Tua graça, da Tua unção, do Teu bálsamo. A nossa alegria, Senhor, é que o Senhor se alegre de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, sê com cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que você possa se sentir à vontade na presença de Deus. Que você possa derramar o teu coração na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a estar em pé, se você assim quiser e se você assim puder, para que nós possamos adorar ao Senhor. Adorar a Ele e a chamar a sua presença. Adorar a Ele é entregar-se ao Senhor. E nesta noite é o que você e eu viemos fazer aqui. Nos entregar ao Senhor. Deixar todos os nossos pensamentos lá fora. Eu quero convidar você a se entregar a Ele de todo o seu coração. Ao erguemos as mãos para adorar e clamamos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Vamos dizer ao Senhor nesta noite: Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Senhor.
erguemos as nossas mãos e nos rendemos a Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus Consolador. O Senhor é aquele que consola as nossas almas. O Senhor é aquele que está conosco. Por isso, em todo o tempo, nós podemos estar seguros, porque podemos confiar naquele que fez os céus e a terra. Bendito, Senhor, é o Teu nome, em nome de Jesus. Nós podemos descansar no poder do Senhor, porque sabemos que Ele é conosco. A palavra de Deus diz que até os séculos dos séculos, enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver a terra, por todo o tempo o Senhor é conosco. Por isso Ele diz no seu primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, e também em Deuteronômio 6:5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, sentimentos, emoções e com todas as nossas forças. Quando nós adoramos ao Senhor e amamos ao Senhor com todas as nossas forças, nós somos gratos a Ele por toda a sua benignidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É por isso que, por gratidão, nós entregamos o dízimo, nós entregamos as nossas ofertas. E eu venho convidar você a, nesse momento, enquanto adoramos a Ele, você possa sair do seu lugar, trazer seus dízimos e as suas ofertas aqui no gasofilácio. E você que está nos assistindo, você pode fazer a transferência. Os dados bancários da Primeira Igreja Batista estão no Facebook, e você tem todas as informações ali naquele momento, para você poder estar assim, sendo grato ao Senhor. Amém? Então, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você para sair do seu lugar e trazer os seus dízimos. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque
neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, não inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a minha vida seja mais te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode dizer isso ao Senhor? Que Ele é a sua fonte. Você pode agora, nesse momento, enquanto você está aqui nesse lugar, onde a presença do Senhor é real. Essa música que nós cantamos, ela diz: vou me entregar totalmente ao Senhor. Será que você pode dizer palavras de amor a este seu Deus nesse momento? Você pode dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós somos necessitados do seu amor e do seu favor. A única coisa que temos nesta terra é Ele. A única coisa que temos e que seguiremos tendo, se estamos com as nossas vidas diante do Senhor e Ele está em nós, é a sua presença. É ela que vai nos acompanhar no depois da morte. É com Ele que estaremos. Então, adore ao Senhor. Comece a dizer a Ele palavras de amor, porque Ele te conhece. Apesar dEle conhecer tudo o que você precisa, Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua entrega. Quanto que você está pronto para se entregar ao Senhor nesse momento. Não faça deste culto um culto igual a todos os outros. Faça deste culto um culto, um lugar, um momento onde você pode sair daqui cheio da sua presença, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar.
temos e tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Toda a nossa vida, Senhor, é para te servir. É por isso que, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja o louvor. Você pode se juntar a mim nesta noite e dizer isso a Deus. Sua vida é o Senhor. Curva sua cabeça assim como você está, em pé. Coloque o seu coração na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Abra o seu coração agora ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, o amado da nossa alma, que está conosco e está em nós, que faz parte da nossa vida, que conhece as nossas necessidades, que sabe das nossas limitações. Fale com Ele, coloque a sua vida diante dEle, os seus pedidos, as suas necessidades, o seu louvor, a sua adoração, a honra, a glória ao seu nome. Paizinho, nós nos encontramos reunidos neste lugar, Senhor. Estamos aqui em Teu nome, Senhor amado.
Não viemos aqui em nome de uma denominação. Não viemos aqui em nome de um homem. Não viemos aqui em busca de alguma coisa, Senhor, humana, carnal, Senhor amado, suprimento de alguma necessidade ou satisfação de um interesse próprio. Nós viemos aqui para juntos, ó Pai, podermos te honrar, te glorificar, podemos te exaltar, Senhor, podemos, ó Pai amado, levantar a nossa voz e louvar o Teu nome, abrir os nossos ouvidos e ouvir a Tua voz, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós nos entregamos nesta noite, Senhor, ser servido em nos abençoar, ser servido, ó Pai, em pairar a Tua unção de cura, a Tua unção de libertação, a Tua unção de salvação, de regeneração, de transformação, ó Pai, que possamos sermos moldados em Ti, Senhor, para caminharmos dia a dia, cada vez mais próximos do Senhor, mais ligados em Ti, ó Pai, mais afinados em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos o nosso corpo, entregamos as nossas emoções, entregamos o nosso espírito nas Tuas mãos, porque todo o nosso ser é para Te louvar e para Te exaltar, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado por termos saúde, ó Pai. E o Senhor ter nos conservado em vida. É um privilégio, é uma alegria, Senhor. É uma gratidão a Ti, ó Pai amado. Abençoa-nos nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, amados. Já foi dadas as boas-vindas a você que nos visita, mas eu quero dizer que é uma alegria, um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que está aqui no templo e você que está em casa também. Que Deus te abençoe. Antes da palavra, nós vamos estar apresentando um casalzinho de bebês, né, o Enzo e a Maria Valentina. Eu quero convidar os pais, né, a Claidiane e o Josemar, né, para que venham trazê-los aqui no altar para nós estarmos orando, a igreja esteja orando, abençoando e consagrando e apresentando ao Senhor. É uma honra, uma alegria, né? Quinta-feira nós tivemos uma apresentação, né? A netinha do pastor Amauri, né? Filhinha do Felipe e da Luciana. Realmente é muito bom a gente poder ver, né, o povo crescendo e aumentando. E para nós é uma honra, é uma alegria, viu? É Mazinho, como a gente chama, né? Josemar é um pouco estranho, né? Mas é o nome da intimidade, assim, do contato mais direto. É uma alegria, um prazer ter vocês conosco, apresentar essas coisas raras para o Senhor aí, tá? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Eu quero deixar aqui alguns versículos do Salmo 1, que ele fala a respeito da bem-aventurança, né, daqueles que realmente temem ao Senhor, daqueles que buscam os conselhos de Deus. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, de pessoas sem Deus, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, este homem, essa pessoa, né, ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, a rios de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Né? Essa é a bênção daqueles que são direcionados por conselhos de Deus. Né? Eu tenho certeza que se vocês andassem pelo conselhos ímpios, vocês não estariam hoje à noite aqui. O que foi que você está olhando tanto assim? Vocês não estariam aqui. Vocês estão aqui porque vocês realmente têm olhado para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor, têm entendido isso e têm colocado isso na vida de vocês. E nós estamos felizes por isso. E o nosso desejo é que Deus os abençoe poderosamente e abençoe poderosamente o Enzo, né, e a Maria Valentina, né? Que Deus possa fazê-lo prosperar poderosamente no Senhor. Vamos orar por eles, né? Fica à vontade, tá? Nossa fotógrafa, fica à vontade para tirar as fotos, registrar aí, depois passa para a família. Estenda as suas mãos aqui. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos
abençoar, Senhor amado, esta família. Quero abençoar, ó Pai, a Claidiane, ó Pai amado, o Josemar. Eu quero colocá-los diante do Teu altar. Que o Senhor venha afirmar dia a dia os passos deles, ó Pai. Que dia a dia, Senhor, eles estejam realmente decididos, comprometidos contigo, ó Pai, com a Tua causa, com a Tua obra, e nós o abençoamos como família. E eu quero colocar diante de Ti nesta noite, ó Pai, eu quero apresentar ao Senhor, ó Pai, a Maria Valentina, Senhor amado, e o Enzo, Senhor, que estão aqui neste altar, com o propósito de ser apresentados ao Senhor, assim como Jesus foi levado pelos seus pais, José e Maria, foi apresentado, ó Pai amado, no templo, ó Pai amado, com o sacerdote. Pai amado, e nós queremos abençoá-los, ó Pai. Nós queremos pedir, ó Pai, que a Tua glória esteja sobre eles. Quando essas crianças crescerem, ó Pai amado, aquilo, Senhor, que está sendo plantado na vida deles, esta boa semente da Tua palavra, Senhor, venha frutificar na vida deles, e eles venham se posicionar ao lado de Jesus, eles venham escolher caminhar com Jesus, servir ao Senhor e ter o Senhor como único Senhor e Salvador das suas vidas. Nós entregamos nas Tuas mãos, nós apresentamos ao Senhor essas crianças, ó Pai amado, e nós a consagramos a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. É uma alegria para nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, do verso 1 a 15. É um texto bastante conhecido, que fala sobre um homem que julgou Israel por um tempo e foi chamado por Deus para esse ministério, para essa obra, em um tempo de grandes dificuldades. E neste texto eu quero falar um pouquinho a respeito do tema que diz assim: ainda há esperança. Muitas vezes nós achamos que a esperança está acabada. Olhamos para as circunstâncias e não achamos uma saída. Achamos que não há saída, né? E muitas vezes ficamos esperando que alguém se manifeste, alguém se disponha a se levantar e mudar a história, mudar a situação. E muitas vezes nós aguardamos isso. E eu quero trazer para você algo nesta noite e dizer que da onde muitas vezes Deus traz uma nova esperança. Da onde muitas vezes Deus faz suscitar uma esperança para uma nação. Exatamente do lugar mais impossível. Da onde a gente acha que não existe possibilidade alguma. Porque lembre-se que o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Ele traz à existência aquilo que não era. Isto é, Ele faz criar do nada e traz à existência algo e trazendo do nada. Do nada. Ele é o poder, Ele é a autoridade, Ele é o Senhor de todas as coisas. O que Deus realmente precisa e que Ele busca é pessoas realmente disponíveis para serem instrumentos nas suas mãos. Juízes capítulo 6, versos 1 ao verso 15. Eu vou estar lendo este texto, eu gostaria de chamar a tua atenção para este texto aqui. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra,
até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com o seu gado e tendas, e vinham como gafanhotos em toda a multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Da onde vem a esperança? Ainda há esperança. Na verdade, esse tempo, o texto retrata aqui, 7 anos Israel vivia oprimido pelos midianitas. Os midianitas eram um povo nômade, que viviam vagando, e eles se aliavam com outros povos, inclusive os amalequitas, que eram os inimigos de Israel, para degradar Israel, para destruir Israel. Eles não tinham a sua vida própria de sustento, e eles viviam realmente de furtar e roubar. E a palavra de Deus mostra aqui que quando Israel colhia, os midianitas vinham e levavam a sua colheita, levavam o seu gado, levavam as suas ovelhas, levavam os seus animais. Eles subjugavam Israel, e a palavra de Deus diz que a nação de Israel foi se empobrecendo com aquela situação e com aquela condição. Uma nação empobrecida, ela se enfraquece. Uma nação empobrecida, ela não tem reação. Ela se subjuga, ela entra embaixo de um domínio. Ela entra embaixo de uma condição. Ela não tem como reagir diante de uma situação de opressão, porque ela está totalmente subjugada, dominada e empobrecida. E esta pobreza, ela trazia a consequência da fome, trazia a consequência das enfermidades. E o que nós podemos observar, amados, que muitas vezes, numa situação dessa, as migalhas parecem serem grandes propostas. Coisas muitas vezes que são ofertadas ou oferecidas, por minúsculas que sejam, elas são grandemente valorizadas, devido à situação decadente. E nós olhamos para este mundo para a nossa nação, e nós observamos isso. Nós observamos que a pobreza, ela não se refere propriamente à condição material. Para mim, a pior pobreza é a pobreza emocional, é a pobreza espiritual e a pobreza intelectual. E quando uma nação se subjuga a essas condições, ela é facilmente dominada. Os amalequitas, eles subjugavam Israel e eles tiravam de Israel o produto do trabalho deles.
Eles mudavam o foco de Israel. Eles mudavam o rumo da nação de Israel. Em vez do povo de Israel trabalhar para produzir, eles ficavam recuados, cavando buracos nas montanhas, cavando covas para esconder a sua produção. Em vez deles produzirem, eles ficavam na retaguarda, na defesa. E isto realmente levava a uma decadência emocional, uma decadência espiritual. E o povo realmente era subjugado. Na verdade, nós podemos observar, dentro do contexto da palavra de Deus, que não existe maldição sem causa. Sempre quando vem uma maldição, existe um motivo para essa condição maldita sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma família, sobre a vida do planeta. Não existe maldição sem causa. E a causa da maldição não é provocada por Deus, a causa da maldição é provocada pelos seres humanos, pelas pessoas. Pela rejeição ao propósito do Senhor. No versículo 1 que nós lemos aqui, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eles caminharam por caminhos perversos que levavam a afastar do Senhor. E a palavra de Deus, o texto diz: por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. A situação muitas vezes vivenciada de uma condição maldita de degradação, de perseguição, de humilhação, de roubo, é consequência de uma condição maldita por uma causa. A palavra de Deus ela é bem clara e ela afirma para nós que as brechas nas nossas vidas são abertas devido às nossas atitudes erradas. Tiago capítulo 4, versículo 7, o profeta diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí ele diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós achamos muito interessante este versículo que diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas qual o segredo para isso? O segredo para isso é a sujeição a Deus. Então nós conseguimos entender que a falta de sujeição a Deus abre lacunas, abre brechas na vida para que Satanás venha minar a vida. Quem provoca essas brechas? O pecado, o erro. Fizeram os filhos de Israel o que era mal diante dos olhos do Senhor. E é interessante que o texto aqui, o versículo 1 diz assim: por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Deus não pegou Israel e colocou na mão dos midianitas, não. Esse se entregar aqui, ele traz uma condição de o povo sair debaixo da proteção de Deus. A proteção de Deus, ela está ligada à sujeição do homem a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus realmente nos protege, Ele nos guarda. Se alguma coisa acontece, eu tenho o direito de chegar diante de Deus e inquirir isso de Deus. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim e me argui, isto é, me questione a respeito disso. Senhor, o que está acontecendo? É brecha que eu tenho aberto? Me mostra. Se não é brecha, então é uma ação maligna. Então eu tenho o direito de repreender isso, e isso tem que cessar. Mas se eu repreendo e isso não cessa, é uma brecha na minha vida. É exatamente o que estava acontecendo na nação de Israel. A falta de proteção de Deus, por falta de sujeição a Deus, abriu uma lacuna na nação e o inimigo vem e vem marchando com o pé alto. E vem realmente com um olhar de morte, trazendo um sabor de destruição nos seus lábios, na sua boca, com uma intenção maligna e maléfica para roubar, matar e destruir. Esse é o caráter dele. E o próprio Jesus mencionou isso lá em João capítulo 10, versículo 10. Israel estava vivendo essa falta de proteção de Deus. Mas qual é o caminho para a proteção de Deus? É bem claro, Deus fala sobre isso aí. Primeira coisa, Deus fala de retidão. Segunda coisa, Deus fala de justiça. Terceira coisa, Deus fala de temor a Deus. E a quarta coisa, Deus fala de apartar-se do mal. Lembra lá de Jó capítulo 2, versículo 3? Quando há aquele confronto entre Satanás e Deus diz: você viu meu servo Jó, um homem reto, justo, temente a Deus e que aparta-se do mal?
Essa é a condição para fechar as brechas na nossa vida. Esta é a condição para se sujeitar a Deus e impedir que os midianitas invadam a nossa vida e roubem o fruto do trabalho. Malaquias 3,10 fala disso. Fazei prova de mim se eu não repreender o devorador que roube o fruto do trabalho, o fruto da terra. Muitas vezes o inimigo tem levado o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa terra, e nós não sabemos o que está acontecendo. Muitas vezes até as pessoas oram, repreendem, mas não é uma questão de repreender, é uma questão de voltar ao Senhor, é uma questão de descobrir aonde está a brecha, aonde está a lacuna e fechar isso. E a palavra de Deus, o versículo 7 deste texto diz que devido a esta situação, Israel voltou a clamar ao Senhor. Agora sim, esse é o caminho certo. Voltar a clamar ao Senhor. Porque quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor desvenda os mistérios na nossa vida. O Senhor ouve a nossa oração. Mesmo que estejamos num caminho errado, num caminho muitas vezes perverso, e muitas vezes a pressão vem sobre as nossas vidas, nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos escuta, o Senhor te escuta. O Senhor dá ouvido à nossa voz, assim como Ele deu ouvido a Israel. Israel, devido à pressão, voltou a clamar ao Senhor. E o que aconteceu? Então o Senhor, versículo 8, envia um profeta. Envia um profeta. Qual é o trabalho do profeta? O trabalho do profeta é abrir os olhos. É abrir a mente, abrir o coração das pessoas, porque é colocado uma venda. Você lembra de Saulo quando estava em casa, e ele havia tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele ficou cego, e o Senhor Deus envia Ananias na casa aonde Saulo estava, e ora para Saulo, e cai as escamas dos olhos. É isso que este é o caminho do profeta. Esta a obra do profeta. E o que acontece? Este profeta de Deus reaviva a memória das nações de Israel, dos israelitas. Olha o versículo 8, o que ele fala? Eu sou o Deus que tirei você do Egito, que fiz vocês vencerem os inimigos. Vocês estão sofrendo os midianitas agora, que é uma condição muito inferior à que vocês vivenciaram no Egito. Egito era uma nação que não subjugava as pessoas, não subjugava as nações pequenas, mas era uma nação que dominava a terra na época. E eu tirei vocês de lá, eu livrei vocês de lá, eu conduzi vocês de uma forma miraculosa, soberana, por 40 anos no deserto, e não lhe faltou nada. O profeta, ele traz à memória do povo aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. É por isso que eu gosto daquele cântico, aquele hino que diz assim: lembra aquilo que Deus fez na sua vida, quantas bênçãos, quantas são, e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Só que muitas vezes a negligência nossa e a mesquinhez nossa lembra das coisas passadas, mas não se preocupam com as ações presentes, para os resultados presentes. Exatamente o que estava acontecendo com Israel. É por isso que os midianitas estavam levando e os saqueando de uma forma violenta durante 7 anos. Um ano de seca é uma catástrofe, né? Um ano sem produção é terrível. Agora imagine 7 anos produzindo e não comendo do fruto do teu trabalho. Alguém subjugando você e levando no final do mês o seu salário todos os meses, durante 7 anos. Como fica a alma? Como fica o coração? A palavra de Deus diz que também o profeta que veio a eles, trouxe a memória deles daquilo que Deus fez, do livramento que Deus deu, enquanto os egípcios oprimiam, expulsou diante deles os inimigos nessa trajetória dos 40 anos, cuidou deles, não morreu ninguém de fome, não morreu ninguém de sede, não morreu ninguém de calor, não morreu ninguém de frio. Morreram sim pelo pecado, mas não por necessidades pessoais. O cuidado de Deus estava sobre eles, e o profeta estava trazendo isso à memória. Mas o versículo 10, o Senhor adverte e traz à memória deles o motivo pelo qual os levaram a essa condição.
E no versículo 10, eu quero repetir, diz assim: e disse, eu, o Senhor, vosso Deus, não temais, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvidos à minha voz. O deixar de ouvir a voz, o deixar da orientação de Deus, leva às catástrofes, leva às decadências. O Salmo 1 que nós acabamos de ler na apresentação dos bebês diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ama a lei do Senhor, anda na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que Deus estava dizendo aqui, que Deus alertou Israel em relação aos deuses dos amorreus. Mas eles não deram ouvidos. Eles se misturaram, eles buscaram, eles infiltraram lá, e eles foram contaminados pelo pecado, e isso abriu a lacuna e a brecha para viver a situação que Israel estava vivendo. E é exatamente nessa situação, 7 anos de decadência, 7 anos de sofrimento, 7 anos de luta, que Deus sai em busca de alguém para resolver essa situação. E o interessante, irmãos, que existia no conceito de Israel que Deus havia abandonado. Já passou isso no teu coração? Que Deus abandonou você? Que Deus desprezou você? Olha o versículo 13, olha que Gideão diz para o anjo. Respondeu-lhe então Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso é uma transferência de culpa. Nós estamos sofrendo, Senhor, porque o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou. O problema não é nosso, o problema é teu. O Senhor que é o problema. O Senhor nos abandonou. Os nossos pais contaram das maravilhas que o Senhor fez, mas o Senhor não é mais o mesmo. O Senhor mudou agora. Esse era o conceito que Israel tinha em relação a Deus. E esse muitas vezes é o conceito que muitos de nós temos de Deus. Ah, eu estou vivendo isso, estou passando por isso que Deus me abandonou, Deus me desprezou, Deus não olha mais para mim, Deus se esqueceu de mim. Mas se você olhar aí no versículo 12, o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor aqui é uma teofania, é a apresentação do Filho de Deus em forma angelical. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E depois ele tem coragem de, logo em seguida, dizer que o Senhor o havia abandonado. Deus nunca te abandona. O Senhor não nos despreza, o Senhor não nos deixa. Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Eu não sei que situação você tem vivenciado, eu não sei que situação você tem passado, seja problema em casa, no relacionamento, no lar, na família, no trabalho, no dia a dia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas saiba de uma coisa, que você não está sozinho. Deus está com você, Ele não te abandonou. Ele não te abandonou, Ele não te desprezou. Você precisa entender o que Deus quer com isso. Nós precisamos entender se o problema é nosso ou existe um laço, uma armadilha do inimigo contra as nossas vidas, para nós sabermos como lutar contra isso. Como lutar contra isso. Para nós não ficarmos gastando energia em coisas que não são reais. A concepção de Israel é que Deus havia abandonado. Mas o anjo do Senhor, o próprio Senhor, havia dito que o Senhor estava com ele. Assim como o Senhor estava com a sua nação. Assim como o Senhor está com o seu povo. Então é exatamente nessa circunstância, nessa situação, que o Senhor sai em busca de alguém para restaurar a nação. E se você olhasse hoje para a situação que estamos vivendo, e você olhasse, nós precisamos de uma solução. Quem que você acha que Deus iria buscar para mudar essa história? Quem que você acha? Eu estava hoje à tarde preparando essa palavra,
E o Espírito de Deus trouxe à minha memória algo que nunca mais eu lembrei. E hoje eu lembrei. Nunca mais depois de mais de 25 anos atrás. Eu me lembro que quando eu assumi como vice-presidente a primeira igreja batista em Alto Taquari, muitos irmãos aqui lembram disso. A igreja não tinha pastor, e na época houve uma evasão, o pessoal foi embora, a igreja ficou com 50% dos membros, ela era pequenininha, tinha lá 70 membros, ficou com 30 membros, 30 e poucos membros. E nós assumimos porque não tinha ninguém, a diretoria todinha foi embora na época. Foram para Bolívia, foram para Tocantins, para Minas, parece que todo mundo combinou de sair tudo junto, né? Mais ou menos assim. E nós assumimos. E o desespero meu era trazer alguém para pastorear a igreja, para ser pastor da igreja. E eu comecei a trabalhar nisso, investir pesado e buscar pessoas de fora. Vieram pastores do Paraná, de São Paulo, de tantos lugares para visitar a igreja, mas ninguém dava certo. E eu me lembro, não sei quem foi, mas alguém chegou para mim, acho que foi um desses pastores que vieram aqui, e falou assim: meu irmão, Deus está me dizendo que Deus vai tirar o pastor de um lugar que ninguém imagina. Eu falei, então vai vir dos Estados Unidos. Então vai vir de um lugar aonde que eu não convidei, da onde que não veio? Do Paraná veio, de São Paulo veio, né? Veio de tal lugar, veio de tal lugar. Então eu comecei a procurar lugares que eu não havia pensado e nem vindo ninguém para cá, para achar que de lá viria esse alguém, né? Pois é, esse alguém está aqui. Às vezes a gente não acha que somos nós, né? E eu vim nessa noite para dizer que você é a esperança de Deus para esta terra, que você é a esperança de Deus para a tua casa, que você é a esperança de Deus para a tua família, que você é a esperança de Deus para Alto Taquari, viu? Não fique empurrando e passando isso para outro, não. Deus chega ali diante de Gideão, versículo 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo os midianitas. Ele estava trabalhando para esconder a produção, trazendo em si um sentimento de covardia, de medo, de temor. Ele não via nada nele que poderia realmente ser usado por Deus como um homem valente, poderoso. Ele estava acovardado, malhando trigo no lagar, isto é, num ambiente fechado, aonde não era tempo de colheitas de uvas, porque assim era uma estratégia para estar escondido os midianitas e poder salvar alguma porção de trigo para sustentar a família. Não era essa a atitude de um pai de família valente. Ele tinha que pegar o arco, a flecha, a espingarda, a carabina e enfrentar os inimigos, dizer: eu morro, mas eu não vou dar lado para que ninguém leve o que é dos meus filhos, da minha família. Ele se sentia acovardado, o coração dele estava destruído, as emoções dele estavam abaladas. Ele diz: onde está o nosso Deus que trouxe livramento para a nossa nação? Ele se sentia um nada. E chega ali o anjo do Senhor e traz uma palavra, e ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Não importa o que você está sentindo, meu irmão, minha irmã, mas Deus olha para você e vê a valentia do teu coração. Vê a valentia do teu coração. E você é a ferramenta de Deus para trazer uma esperança e uma mudança de história. Não queira transferir isso. Não queira terceirizar isso, né? Muitas vezes nós queremos terceirizar a obra de Deus, né? É mais fácil eu pagar um missionário para fazer do que eu ir lá fazer, né? Eu dou dízimo e oferta, não tem que fazer mais nada. Ué, isso é problema seu. Não foi eu que te chamei, foi Jesus que te chamou. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,16, Jesus fala isso aos discípulos. A escolha não foi minha, a escolha foi de Deus para você. Sinta-se um privilegiado com isso. Sinta-se honrado com isso. Não foi homem que te escolheu, não. Não foi um político que te chamou, não. Foi Deus que te chamou, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoa falar assim, pastor, como eu gostaria de chegar e orar para uma pessoa, a pessoa ser curada. Eu também. Quem que não gostaria disso? Você gostaria de ser usado por Deus assim? Mas você gostaria de ser usado por Deus dessa forma que Gideão foi? Levantar no meio de uma nação, reunir um povo, sem ter voz, né? Sem ter autoridade, e conclamar uma guerra com um povo, com 3 povos, né? 3 povos que a Bíblia diz que cobriu a face da terra como gafanhotos. Deus nos chamou para isso. Nós estamos inseridos no meio de uma população muito intensa, para fazer a diferença. E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus faz e age na nossa vida. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando Deus chama, Deus envia. Versículo 14, vamos lá. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Eu pergunto, Deus se equivoca? Deus se engana? Gideão se sentia fraco. Aí Deus fala, vai nesta tua força. O que o anjo quis dizer para Gideão? Investe o que você tem, porque eu estou te enviando. E quando o Senhor envia, aquilo que você tem se torna algo poderoso, de autoridade, para destruir e abater os inimigos. Lembra de Sansão? Sansão destruiu 1000 filisteus, sabe com o quê? Com que arma? Quem se lembra? Uma queixada de jumento, isto é, uma mandíbula seca de um jumento. Mas isso é impossível, pastor? Para nós sim, para Deus não. Lembra-se de Moisés? Uma vara seca. Depois de anos e anos e anos, aquela vara acompanhando Moisés, ela brota e floresce. Porque Deus traz à existência aquilo que não é. O Deus que chama é o Deus que envia. E quando somos enviados, não vamos na autoridade de homem, nós vamos na autoridade daquele que nos enviou. É por isso que Deus disse a Moisés, Senhor, quando eu chegar lá, como que eu vou dizer, quando perguntarem quem te enviou? Diga, eu sou, te enviou. O Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. É por isso que nós não temos que temer, nós temos que avançar no Senhor, porque o Senhor que chama é o Senhor que envia. E quando Deus chama, Deus aceita a oferta. Não importa qual seja a oferta tua. Eu não tenho nada para oferecer, você tem você. A maior oferta é a tua vida, é o que Gideão fez. Mas Gideão ofereceu uma oferta ao Senhor. Versículo 17 ao versículo 21 fala sobre isso aí. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, graça, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que volte. Então Gideão preparou um cabrito, e bolos asmos, e uma efa de farinha e carne, e pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho que lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez, e estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou na carne os bolos asmos, então subiu fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. O anjo do Senhor, o Senhor aceitou a oferta de Gideão, e selou no coração de Gideão o propósito dele na vida daquele homem, e deu certeza e convicção que era o Senhor que estava enviando. A nossa oferta ao Senhor, aquilo que eu ofereço ao Senhor, isso cheira suave diante de Deus, e faz o Senhor se manifestar e selar na minha vida, e confirmar que é o Senhor. Quando o Senhor chama, o Senhor envia, o Senhor aceita a minha oferta e confirma que o propósito é dEle, que a vontade é dEle, e que eu estou no caminho certo. Isso dá toda a segurança à nossa caminhada.
E quando Deus chama, Deus dá ousadia para cortar o mal pela raiz. Versículo 25 e 26 deste capítulo 6 fala o que Gideão fez. Ele diz que ele era o menor da casa do pai. Agora Deus envia Gideão para ir à casa do pai e derrubar o poste ídolo, matar os bois do pai e oferecer com aquilo uma oferta, um holocausto ao Senhor. Isso não é um confronto? É. Isso requer o quê? Ousadia, requer determinação e requer realmente uma autoridade para mudar a concepção de uma nação totalmente destruída. Isto quer dizer o quê? Tirar e limpar aquilo que está sujando e conturbando a vida com Deus. O pecado, a idolatria. Se não houver um confronto na nossa vida contra aquilo que desagrada a Deus, nós não poderemos fazer realmente aquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos dá ousadia para fazer isso, mas nós temos que estar determinados a fazer aquilo que Deus quer. E o que nos fortalece é a segurança, a firmeza e a convicção que Deus está nesse negócio. E isto Gideão teve quando ele ofereceu o altar e o anjo sobe naquela chama do altar, provoca um incêndio no altar e sobe recebendo aquela oferta de Gideão. E Deus dá unção para isso, versículo 34. Com toda essa situação, depois Gideão ainda faz propósito, Gideão realmente prova a Deus ainda, porque ele ainda não estava ainda convicto daquilo, ele havia dúvidas no seu coração. Então Gideão parte para o definido. Versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Muitas vezes, irmãos, nós queremos um revestimento de Deus para fazer a obra de Deus. Nós queremos ser revestidos da autoridade do poder de Deus antes de ir fazer a obra, antes de dar passos de fé na nossa vida. Gideão fez tudo isso, e quando ele quando ele realmente tomou essa posição e caminhou em direção a fazer a vontade do Senhor, determinantemente, aí então o Espírito de Deus veio sobre ele e revestiu, e o texto diz que ele tocou a trombeta, o rebate, aqui a minha versão diz, a corneta, o chofar, a buzina, seja lá o que for, e os abiesritas se juntaram diante dele. O remanescente da tribo de Manassés, da qual ele pertencia, se juntou com ele. Aquele toque na unção de Deus atraiu as pessoas para estar com ele. Mais de 30.000 homens vieram a Gideão para lutar contra os inimigos. Por quê? Porque Gideão, ele abençoou as pessoas, ele agradou as pessoas. Ele fez favoritismo às pessoas? Não, porque o Espírito de Deus, a unção de Deus veio sobre ele. A unção de Deus nos dá autoridade. E a unção de Deus sobre a tua vida que vai te levar a ser reconhecido como autoridade de Deus aonde você está. Quando você realmente se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Quando Deus chama, Deus dá estratégia. Capítulo 7, versículo 1 a 7, eu não vou ler o texto, mas o capítulo 7, do versículo 1 a 7, Deus dá estratégia a Gideão. O povo que Gideão havia juntado era muito grande. Então a primeira fala de Gideão diz: os medrosos, os covardes voltam para casa. A Bíblia diz que 10.000 voltaram para casa. Deus disse: ainda é muita gente. Vão achar que vocês venceram com a força do homem, mas eu quero que o povo de Israel reconheça que foi eu que venci essa batalha. Desça para o ribeiro. E eles desceram para o ribeiro. 22.000 homens desceram para o ribeiro. Gideão mandou eles beberem água conforme a orientação de Deus. E eles foram beber água. E Deus diz assim: aquele que lamber a água nas mãos como um cão, você coloca a parte. E aquele que se debruçar sobre o ribeiro, você tira a parte. E aqueles que lamberem a água com a mão, esses vocês separam, que serão os que irão lutar contra os midianitas. De 22.000, restaram 300. E com esses 300, Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. Será que 300 homens na direção de um homem, humanamente dizendo,
teria estratégia de guerra para vencer milhares? Não. Israel estava em uma situação decadente, deprimida, destruída. Mas Deus levanta um homem que aceita o desafio. Deus levanta um homem que se dobra diante de Deus e resolve abrir o seu coração e deixar os ressentimentos e as mágoas para trás e caminhar dentro do propósito da vontade de Deus. E é revestido de poder e autoridade. E Deus estabelece o seu plano, o seu projeto, a sua vitória através da vida deste homem. Situações realmente terríveis. Situações que muitas vezes não vemos saídas. Deus usa muitas vezes uma pessoa, alguém, para mudar toda essa história. E eu quero encerrar esta palavra dizendo que eu imagino que Gideão já havia pedido tanto a Deus durante aqueles 7 anos, para Deus livrar a nação de Israel da mão desses invasores. Assim como muitas vezes você já tem orado por uma situação tantas vezes, para Deus resolver este problema, para Deus colocar um ponto final neste problema, para Deus mudar isso. Mas um dia, Gideão recebe uma visita e ele é convocado para assumir essa batalha. E a minha pergunta é essa: você está disposto, disposta, chamado por Deus a assumir esta batalha e mudar essa história? Você está disposto, disposta a enfrentar esse desafio, a tomar braço nessa batalha e ombrar com o Senhor e conquistar aquilo que Deus realmente tem prometido? Será que estamos dispostos a deixar de terceirizar situações? Será que estamos dispostos a deixar de transferir responsabilidades? Deus busca pessoas assim. Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai buscaria e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu vejo essa busca de Gideão, essa busca do anjo do Senhor a Gideão, essa condição de Deus. Eu vejo a busca de Deus a Maria, para ser a mulher escolhida para trazer o Filho de Deus no seu ventre, dentro de uma nação, dentro de um povo. Eu vejo Deus buscando pessoas, individualmente, buscando pessoas de uma forma individual e não coletiva. E Deus encontra aqueles disponíveis. Não é fácil, são desafios, são batalhas, são lutas. Mas quando se entregam na mão do Senhor, Deus levanta em poder e autoridade para mudar situações e para mudar histórias. Será que estamos dispostos a isso? Será que temos condições realmente a nos entregar totalmente ao Senhor? Ainda há uma esperança. E quem Deus irá usar? Esta é a pergunta que eu quero deixar nesta noite. Quem Deus irá usar? Deus vai trazer alguém de um lugar que você nunca espera. Deus vai trazer alguém de um lugar que você nunca espera. Quem é este alguém? Eu quero fazer um desafio para você ao chegar na tua casa nesta noite. Entre no banheiro e olhe para aquele quadradinho que geralmente tem em cima do lavatório, que se chama espelho. Ali está quem Deus tem chamado por uma grande obra. Amém? Que Deus te abençoe. Que esta palavra seja um ânimo, um fortalecimento para avançarmos no Senhor. O mundo está chorando lá fora. As pessoas estão se perdendo num caminho largo para a destruição. E nós estamos aonde? Muitas vezes fechados, camuflados no nosso lagar. Chorando, desculpe as expressões, as pitangas. Lamentando as amarguras da vida. E muitas vezes até expressando que Deus tem nos abandonado. Levante a cabeça. Toque a buzina. E a unção de Deus virá sobre a tua vida. Amém?
Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesta hora, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós vemos exemplos bíblicos. São pessoas não diferentes de você, de mim, de nós. São pessoas que viveram lutas, dificuldades, pessoas com emoções abaladas, com distúrbios emocionais, pessoas que fraquejavam, pessoas que duvidavam de Deus, mas que quando confrontavam se lançavam no Senhor, e elas superavam os seus limites, e eram homens e mulheres cheios de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, pois eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Há uma esperança para Alto Taquari, há uma esperança para a nossa nação, e nós sabemos que a esperança para a nossa nação, para Alto Taquari, para a nossa vida, para a nossa família, é Jesus Cristo, não existe outra. Mas precisa haver um canal para a manifestação de Deus. Deus não podia fazer um milagre ali contra os midianitas, a favor da nação de Israel, e destruir todos os midianitas sem sobrar nenhum, sem intervenção humana. Poderia. E por que Deus não fez? Porque Deus quer tratar a nossa vida. Deus quer nos ensinar. Deus quer dar-nos estratégias para lutarmos, para batalharmos e para sermos homens e mulheres de valor. Deus precisa somente de algo: pessoas disponíveis. E quando o Senhor encontra pessoas disponíveis, Ele levanta e Ele muda histórias de vidas, famílias, cidades, nações e povos. Paizinho, nós estamos diante da Tua presença. Sabemos que somos falhos, debilitados, limitados. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de nós, nada encontrarás de bom. Mas nós temos um desejo de sermos transformados pelo Senhor, moldados por Ti, ó Pai. Porque o nosso desejo é marcar a nossa geração e fazer realmente a diferença, não para exaltar o nosso nome, não para nos gloriarmos, ó Pai, mas para que o Teu nome seja exaltado, para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado, mesmo que tenhamos que padecer por isso. Mesmo que tenhamos que viver um martírio por isso, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por isso, ó Pai, levanta a Tua igreja nos dias de hoje, ó Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. Muda o foco, Senhor, que não estejamos, ó Pai, cavando covas, buracos, ó Pai, para defender aquilo que o Senhor nos deu, mas estejamos investindo o que o Senhor nos deu, ó Pai, para multiplicar, Senhor, na Tua obra, no Teu reino e conquistar vidas para o Senhor. Traz a Tua cura, assim como o Senhor curou Gideão, ó Pai. Cura as nossas emoções, assim como o Senhor restaurou Gideão, restaura nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor fortaleceu Gideão, fortalece as nossas vidas e levanta-nos com ousadia e determinação. Mas que, Senhor, haja em nós um coração liberal a Ti, um coração disponível ao Teu querer, à Tua vontade, ó Pai. Enche-nos de Ti, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, santifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, cura a Tua igreja, Senhor amado. Que, Senhor amado, a Tua igreja não esteja sendo assolapada pelos midianitas do inferno, Senhor amado, aonde tem roubado a alegria e o prazer da Tua presença, aonde tem roubado o tempo da Tua palavra, Senhor amado, mas seja restabelecida a Tua obra, a Tua vontade em nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, pela vida dos nossos irmãos, ó Pai. Enche-nos da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Adore ao Se Senhor. eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, hoje, até o dia que encontrarmos com Cristo na glória. Amém. Amém. Eu queria só dar um aviso, um pequeno aviso. O nosso seminário, o Seminário Teológico Batista do Mato Grosso, eu acabei deixando passar, ele esteve com as inscrições abertas, quem queria fazer seminário, até dia 5. Foi conversado com a reitora, a irmã Irani, e ela abriu uma exceção para a igreja. Tem alguns irmãos que haviam procurado a respeito de querer fazer o seminário. O seminário agora você faz por módulo, online, o horário que você determina para você estudar. Se tiver alguém interessado, procura o irmão Emerson, né, o popular Maninho, né, e o irmão Tiago Luiz também. O irmão Tiago Luiz está aí? Tá lá atrás. Procura o irmão Tiago Luiz, tira informações com eles, né, que quem for fazer tem que fazer isso bem rápido, né, sem inscrição, porque já venceu o prazo. Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso e uma semana abençoada, cheia da glória e da graça de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.